Olá, crianças! Vamos agora para a nossa aula de ciências, tá? Vamos continuar a unidade 10. E agora a gente vai entrar no sistema excretor, ok? Vamos ver? A excreção está na página 96 até a 99, ok? Então, o que é a excreção? Nas atividades das células, são produzidas substâncias que não são úteis para o corpo, por exemplo, o gás carbônico. Lembra que com a respiração celular, as células produzem, usando o gás oxigênio e os nutrientes da digestão, elas produzem energia. Isso faz com que resulte gás carbônico. E esse gás carbônico são tóxicos para o nosso corpo. Então, o que acontece? Eles são eliminados. Então, como é que acontece essa eliminação? Do gás carbônico é pela respiração, né? Então, vamos ver como que se dá outras toxinas e outros processos no nosso corpo. Assim, essas substâncias devem ser eliminadas. O processo pelo qual o corpo elimina as substâncias tóxicas é chamado de excreção. O gás carbônico, por exemplo, como eu disse, é uma substância produzida durante a respiração celular e é eliminada pela respiração. Porém, há outras substâncias, como a ureia, que precisam ser filtradas do sangue para serem eliminadas. Então, como se dá isso? Sistema urinário. Nos seres humanos, o sistema urinário é responsável pela filtragem do sangue e a eliminação dos resíduos tóxicos. Ele é formado pelos rins e pelas vias urinárias. Então, o sistema urinário é composto pelos dois rins e pelas vias urinárias, tá? Os rins são dois órgãos, tá? Um de cada lado, que têm a forma semelhante a um feijão e cerca de 12 centímetros de comprimento. Eles se localizam na altura da cintura, na parte de trás do abdômen. Os rins filtram o sangue, retirando dele as substâncias tóxicas, como a ureia, e aquelas que estão em excesso no nosso organismo, como alguns sais ou mesmo a água. Essas substâncias se misturam, formando a urina, que é eliminada. As vias urinárias são formadas pelos uréteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Os uréteres são dois tubos que saem dos rins e levam a urina até a bexiga urinária, tá? Uma bolsa que armazena a urina. Então, a bexiga urinária é onde fica a urina. Ela aumenta de volume conforme vai acumulando urina lá dentro. E a uretra é um tubo que liga a bexiga urinária ao exterior do corpo, da onde vai sair o nosso xixi. Então, tem aí a representação. Temos aqui os dois rins, tá? O direito e o esquerdo. Tem a veia em azul e a artéria em vermelha, tá? Então, lembrando, a artéria vem cheia de gás oxigênio e a veia vai para o coração com gás carbônico para ele ser eliminado na respiração, tá? O rim, como eu disse, saindo do rim para a bexiga, tem o uréter desse lado e uréter desse lado. Então, uréteres. E a bexiga urinária, onde fica armazenado o nosso xixi, que vai sair pela uretra, tá? Então, essa é a representação do sistema urinário feminino, tá? Então, o rim é um filtro do sangue, tá? As toxinas ficam aqui, vão para a urina, né? Vem para a bexiga urinária junto com a urina, acumula e sai pela uretra. Filtração do sangue e a formação da urina. Vamos ver então agora como é que acontece essa filtração do sangue e como se forma a urina. Então, o sangue entra nos rins por uma artéria que se ramifica, formando uma rede de capilares onde é filtrado. Na filtração, alguns sais minerais, água em excesso, os resíduos tóxicos como a ureia e outras substâncias são retirados do sangue e se combinam, formando a urina. O sangue que sai dos rins
tem uma concentração adequada de várias substâncias importantes para o funcionamento do corpo. Então, o sangue passa pelos rins, onde são retiradas as substâncias tóxicas, e depois que ele sai do rim, ele está adequado para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, esse sangue volta para o coração e é distribuído para o corpo todo, tá? Um sangue sem toxinas. A urina sai dos rins e segue pelos uréteres até a bexiga urinária, onde ela é armazenada. Quando a bexiga fica cheia, sentimos vontade de urinar, de fazer xixi. E a urina é eliminada para o ambiente. A urina é composta por várias substâncias, como água, sais minerais e ureia. É um líquido amarelo claro que pode variar de coloração conforme a quantidade de água que a gente bebe, ok? Então, como que funciona? O 1 aqui, chegada do sangue nos rins. Então, a artéria está levando o sangue do coração para os rins, os dois rins, tá? Nos dois rins ocorre a filtração do sangue e a formação da urina. Depois aqui, no 3, sai o sangue filtrado, tá? Então, filtra, sai e vai para o coração de novo. Só que saiu o sangue filtrado, o que ficou no filtro vai sair pelos uréteres e vai descer para a bexiga, porque formou a urina, tá? Então, a urina segue pelos uréteres na 4. Depois, essa urina é armazenada na bexiga e depois ela é eliminada pela uretra, tá? Tanto nos meninos quanto nas meninas. Cada um com seu instrumento para fazer o xixi, né? Continuando. A importância da hidratação. Então, o nosso corpo é formado em grande parte por água e ela compõe o sangue, as células e os órgãos. Para nos mantermos saudáveis, devemos conservar essa quantidade de água em equilíbrio no nosso corpo. Os rins, além de filtrarem o sangue e excretarem os resíduos, também têm a função de controlar e manter dentro dos níveis ideais a quantidade de água do nosso corpo. Por exemplo, você já notou que ao beber bastante água você tem mais vontade de urinar? Já pensaram nisso? Já pensaram quando vocês vão viajar, a mãe fala, não bebe muita água, senão vai querer fazer xixi no caminho? Então, acontece, né? Ou que ao beber pouca água, sua urina fica um tom amarelado mais forte? Isso ocorre porque os rins regulam a quantidade de água que é eliminada na urina de acordo com a quantidade de água que a gente tem no corpo. Quando ingerimos bastante água, eliminamos mais água na urina, então deixando ela mais diluída e por isso mais clara. Já quando ingerimos pouca água, os rins entendem que temos pouca água disponível no nosso corpo e economiza água, então produz uma urina com menos água. E por isso que a coloração é mais amarelada. Todos os dias perdemos água pela urina, pelas fezes e pelo suor. Para manter o corpo em equilíbrio, a água perdida deve ser reposta. Então, podemos fazer isso ingerindo água, sucos, chás e alimentos ricos em água, como frutas e verduras. Então, é importante beber água com frequência, principalmente nos dias mais quentes e durante as atividades físicas, porque a água também ajuda a gente a regular a nossa temperatura corporal, ok? Então, pensando em tudo isso que a gente estudou hoje e na semana passada, vocês vão responder as questões 5 e 6 da página 102. Vão completar o mapa conceitual que está na página 104, utilizando os adesivos da página 189. A bordinha dos adesivos são amarelas, tá? Tá escrito unidade 10. Vão responder as questões das páginas 166, 167 e 168. Essas 3 páginas eu preciso da foto. Tem que mandar essa foto até semana que vem na próxima aula de ciências, porque valerão ponto de participação,
Ok, combinado. Beijos, qualquer dúvida pode me chamar. Tchau, tchau.